agora esta chamada está sendo gravada. Então, pessoal, nós estamos gravando aqui a aula do dia 25 de março. Temos aqui. Então, a gente vamos na aula de hoje, a gente vai falar sobre sociedade e Estado. Vamos ver efetivamente o que são esses dois conceitos aqui. É importante a gente deixar claro. No mundo moderno, o homem, desde que nasce e durante toda a existência, ele faz parte simultânea ou sucessivamente de diversas instituições ou sociedades, formada por indivíduos ligados pelo parentesco, por interesses materiais ou por objetivos espirituais. O que quer dizer nessa transparência é que o homem, ele desde o momento em que ele nasce, ele já está ligado a uma dada sociedade, muito bem? Ele está ligado a uma instituição. É isso que está querendo dizer aqui. Então, a primeira sociedade que nós fazemos parte, pessoal, é a família, que alimenta, protege e educa o homem. Importante a gente destacar aqui. A primeira sociedade, a primeira instituição coletiva da qual nós fazemos parte, chama-se família. Aí tem aquela expressão em latim: a família é a célula máter da sociedade. A família é a célula mãe da sociedade. Muito bem? Aí nós temos aí na família, e depois o homem ele vai se relacionando de uma forma social, ele vai buscando instituições, ele vai buscando a instituição de natureza religiosa, a igreja, onde ele forma ali uma dada sociedade. Nós temos a escola, também é uma microsociedade, a universidade. São outras tantas instituições que o homem ingressa. Muito bem? Então, a partir da primeira sociedade, da primeira instituição, que é a família da qual nós decorremos, e o homem vai se relacionando de forma social para formar as instituições da qual ele vai fazer parte. E depois de adulto, o homem, ele começa a, de certa forma, a se relacionar no mundo dos negócios, no mundo científico, e aí ele vai montando as associações, os clubes de serviços, para que ele possa sempre se manter ligado de uma forma coletiva. Muito bem? O homem é um animal gregário. O homem é um animal que necessita viver em grupo. O homem ele não gosta de viver isolado, apartado, individualizado. A gente vive numa coletividade, e esta coletividade ela chama-se sociedade. Então, está dito aí. Então, o conjunto desses grupos sociais que eu estou dizendo aí, a igreja, a escola, a universidade, os clubes de serviços, eles formam o quê? Formam, propriamente dito, o quê? Na acepção científica do termo. Então, a gente tem aqui, na acepção científica, na forma científica, o que é o conceito de sociedade. Anote isso aí, pessoal. Então, eu estou dando a vocês agora o conceito científico de sociedade. Sociedade é uma coletividade de indivíduos
reunidos e organizados para alcançar uma finalidade comum. Aí vocês vão dizer, mas, professor, isso não seria a polis? Sim, mas o que é a polis? A polis, a cidade, se não a sociedade constituída. Muito bem? Então, a polis é a sociedade. Porque reiterando, desde que o homem nasce na família, a família seria a sua primeira sociedade. Muito bem? Depois ele vai se relacionando, montando as instituições para que ele viva harmonicamente, para que ele possa atingir a felicidade, porque um dos objetivos da política é conduzir o homem à felicidade. A gente já viu isso lá atrás. Então, para gente esclarecer melhor, para nós entendermos melhor, é importante a gente saber o conceito científico de sociedade que está aqui. Eu vou dar aqui um zoom para que vocês olhem de uma forma mais acurada. Aqui. Aqui, ó. Então, na acepção científica, está aqui. Na acepção científica do termo, sociedade é uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para alcançar uma finalidade comum. E a finalidade comum de uma sociedade é a harmonia, é a paz social. E, por consequência, a felicidade. Nós temos aqui, além dessas, né, a igreja. Deixa eu ver, tem gente batendo na porta aqui. Abri, Juan quer falar? Fala, Juan. Professor, o senhor vai passar alguma lista de chamada, alguma coisa assim? A chamada hoje, eu não faço a chamada. O Google faz diretamente. O Google aqui, quando eu fechar a aula, ele já faz a chamada. Então, você já está com chamada porque você entrou na sala de aula, você já é considerado um aluno presente. Entendeu? Entendi. Tá? Obrigado, professor. Então, pode ficar tranquilo que hoje a chamada é por conta do Google. Ele gera uma lista, né, automática. Tá bom? Então, está aqui. Tá bom, Então, obrigado. oi, tá bom. Então, a gente tem aqui o seguinte, né? Além daquelas sociedades que nós falamos, a família, a igreja, os clubes de serviços, a universidade, a gente tem uma sociedade maior. É o que está dizendo aqui. Além dessas, há uma sociedade mais vasta do que a família, menos extensa do que as diversas igrejas e a humanidade, mas tendo sobre o quê? As outras proeminências que decorrem do quê? Da obrigatoriedade dos laços com que envolve o indivíduo. É o quê? É a sociedade política, é o Estado. Professor, então, o Estado, ele é uma sociedade política. Pois é. Então, pessoal, a gente, né, mostrando aqui a vocês o seguinte, que o Estado que a gente fala, né, esse ser, essa abstração, né? Essa abstração, o Estado, a União, tá certo? O Estado soberano. O que seria essa instituição maior? Seria o quê? Seria a sociedade política constituída. O homem, a gente vai ver as diversas teorias, né? O homem vivendo em um estado de conflito constante
ele sentiu-se a necessidade de abrir mão da sua individualidade para, em nome da coletividade, ele montar uma instituição que ele resolveu chamar de Estado. Esse Estado é a sociedade. E quando surge o Estado? No momento em que nasce a constituição de um dado país. Por exemplo, a Constituição de 88 do Brasil, a Carta Magna. Ali houve o quê? Houve o surgimento do Estado com novos direitos sociais e deveres para a sociedade. Muito bem? Então, a gente vai ver isso a miúde. Eu estou apenas dando um spoiler aqui para vocês. Então, vamos ver agora alguns conceitos de Estado. Deixa eu dar uma reduzida aqui para dar uma melhorada. Então, eu tenho aqui o conceito de Estado aqui, tá certo? Então, aqui apenas faz uma confirmação. O Estado, portanto, o que é, pessoal? O Estado, portanto, é uma sociedade. Somos nós o Estado. O Estado não... o Estado ele não me dá educação, o Estado não me dá saúde, o Estado não me dá segurança pública. Muito bem. Quem é o Estado? O Estado sou eu. Eu. Então, quando eu digo a vocês que o poder emana do povo e, em meu nome, esse poder é exercido, em meu nome, povo, esse poder é exercido, eu estou dizendo o seguinte, olha, aquele meu representante, ele está ali porque eu estou delegando o poder para que ele me represente. Muito bem? Então, a sociedade está... a sociedade, ela é o Estado. Ela é o Estado. E precisa de alguém exercer o quê? Exercer o governo dessa sociedade, o governo do Estado. Então, você elege quem? Os governantes para governar a sociedade. Muito bem? Então, eu, como indivíduo social, sujeito social, eu elejo um governante para administrar a sociedade, para governar a sociedade. Entendeu? Então, é meio difícil da gente entender essa relação, porque a gente costuma sempre apontar o dedo. O Estado. Não, mas a partir de agora, os alunos de ciência política do curso de Direito da Universo, eles vão começar a mudar o seu conceito em relação ao Estado e à sociedade. Estamos todos no mesmo barco. Deixa eu botar alguém para dentro aqui. Entrou e saiu. Muito bem? Então, tá aqui. O Estado, portanto, é o quê? É uma sociedade, pois se constitui essencialmente de um grupo de indivíduos unidos e organizados permanentemente para realizar o quê? Um objetivo comum. E qual é o objetivo comum? O objetivo comum é a felicidade, é a justiça social, é a harmonia social. Mas, professor, o que é justiça social? Justiça social, pessoal, é a sociedade ter as suas demandas satisfeitas, atendidas, como, por exemplo, a saúde, a educação, a fome, tá certo? Então, uma sociedade,
é harmônica, uma sociedade com justiça social, ela tem atendidas as suas necessidades básicas, que é o quê? Que é a sociedade ter educação, reiterando, a sociedade ter saúde, a sociedade ter segurança, ter escola, ter a sua religião apartada do Estado, porque nós estamos em um Estado laico. O Estado brasileiro é o Estado democrático de direito e é laico. É um Estado que não tem religião. Muito bem? Então, é importante a gente vai ver isso. Estou dando apenas um spoiler para vocês. Estado laico é Estado que não tem religião. Não é um Estado ateu. É diferente. Estado laico é o Estado que não tem religião. Importante a gente saber que o nosso Estado ele tinha religião. Lá no Império, antes da República, a religião do Estado brasileiro era a religião católica. Isso lá no Brasil Império. A partir do momento em que o Brasil virou república, ele deixou de ser uma monarquia, ele deixou de ser mandado por uma família. A religião do Estado nacional, ele virou um Estado laico, que não tem religião, o que não quer dizer, reiterando, que ele seja um Estado ateu. Estado laico é aquele Estado que garante aos indivíduos que ele tenha o quê? A religião que ele queira, seja católico, seja evangélico, umbandista, muçulmano, hindu. Então, o Estado brasileiro ele garante a liberdade religiosa, por isso que ele é um Estado laico, sem religião. Então, é importante vocês anotarem isso aí, ok? Para que não confunda. E que essa questão de estar misturando religião com a política é uma visão medieval, é uma visão da Idade Média, ok? Então, está dado aí. Importante também. Diga. Então, posso anotar aqui que o Estado laico, ele é um que ele não é totalmente para a religião, mas não significa que ele seja ateu, certo? Parei, Júlia do Aline. Deixa eu botar aqui. Fala, minha amiga. Diz aí. Sobre o Estado laica. Ele Laico. Ele é um Estado que ele não é ateu, mas ele também não é voltado à religião. Sim, o Estado laico ele não é Estado ateu. O Estado laico é aquele Estado que garante a liberdade religiosa. Tá? Uhum. Então, o Estado brasileiro ele garante que você seja católica, evangélica, muçulmana, umbandista, espírita, kardecista. Então, a nossa Constituição ela defende o quê? A liberdade religiosa e não uma eu diria assim, senão uma teocracia. Uma teocracia seria o quê? Seria um Estado onde... O Estado de Deus, tá? Então, teocracia seria o quê? Um governo de Deus, tá? Então, o Estado brasileiro ele não é uma teocracia. O governo de Deus, tá? O Estado de Deus. Entendi. Ok? Uhum. Então, está dado aí. Então, está aqui. O Estado está aqui.
Então, e se denomina sociedade política por quê? Tendo que sua organização determinada por normas de direito positivo e é hierarquizado na forma de governantes e governados e tem o quê? Uma finalidade própria, que é o bem público. Então, pessoal, o que seria o direito positivo? O direito positivo são as normas que estão o quê? Que estão elencadas na nossa Constituição. O nosso direito ele é positivado na Constituição. Então, o cidadão ele tem direito à saúde, o cidadão tem direito à educação. Então, isso aí está lá na nossa Constituição positivado, está lá regrado na nossa Constituição. Então, essas normas a gente chama de direito positivo. É uma expressão que vocês irão se acostumar com ela, tá certo? Porque é uma expressão importante que você vai levar para o resto da vida. Então, está aqui. Aqui, a gente entrou no estado teocrático, né? Está aqui. Então, pessoal, importante a gente saber aqui, de uma forma mais assim objetiva, antes da gente. Fala, Juan. Fala, Juan, por gentileza. Não vou falar nada de novo, senhor. Não, você levantou a mão aí? Não foi eu, não. Então tá bom. Então, pessoal, só para a gente fazer aqui um remember aqui, tá? Importante a gente saber aqui o seguinte, que o Estado é uma sociedade política. Hein? Desde que o homem nasce, ele já faz parte de uma sociedade. Esta sociedade, no caso em tela, é a família. E depois o homem vai se articulando, ele vai se relacionando e vai se interagindo com o microcosmo, né? Ele vai, já vou explicar de jeito positivo. Ele vai, né, buscando religião, ele vai buscando, né, se relacionar, vai buscando a escola, a universidade, os clubes de serviços. Muito bem? Então, ele de certa forma, né, ele vai demonstrando, o homem vai demonstrando vamos dizer assim, a sua vocação de viver em grupo, tá certo? Nós, enquanto homens, como sujeito social, a gente não quer viver, não aceita viver isoladamente, individualmente. Então, a gente está sempre numa coletividade, muito bem? Sempre numa coletividade. Tá? Então, é importante. E ficar bem claro que o Estado é a sociedade. O Estado é a sociedade é o Estado. Estamos todos no mesmo plano. Embora, a despeito da gente ter uma hierarquia, achar que tem uma hierarquia em relação aos nossos governantes. Muito bem? Mas só que se existe um governo, se existe uma equipe de indivíduos que administram a sociedade, é porque nós, enquanto sujeito social, nós delegamos a eles esta possibilidade. Muito bem? Então, está dado aí. Direito positivo, meu amigo, ele quer saber o que é direito positivo. Direito positivo é a norma, é a lei. Então, o direito positivo, por exemplo, né, você tem um fato social, por exemplo, né,
um fato social, e esse fato social ele é regrado, né? É regrado. Por exemplo, direito à saúde, direito à educação, direito ao meio ambiente. Então, essas regras, essas normas, estas leis que estão lá na nossa Constituição e estão no nosso ordenamento jurídico, ele é chamado de direito positivo. Ele é positivado no nosso ordenamento jurídico. Muito bem? Esse direito, essa norma escrita, ela é chamada de direito positivo. Entendeu? Ou não? Fala, Juan Marcos. E Aline Fernandes, mão levantadas. Entenderam aí? Oi, professor, boa noite. Fala, Aline. Me tira uma dúvida. Então, esse direito positivo, ele não pode ser mudado, né? Ou em algum momento ele pode ser mudado? Ele pode ser emendado, pode ser mudado, sim. Pode ser mudado, sim. Entendi. Você sabe por quê, Aline? O direito, ele é vivo. O direito, ele é dinâmico. Uma norma que está valendo hoje, ela pode ser superada. Muito bem? Ela pode estar superada amanhã. Então, o direito positivo, ele pode ser mudado. Mesmo sendo uma dessas regras, no caso, direito à saúde, ela pode ser mudada? Não. Existem regras básicas, tá? Aí não, tá? Entendi. Mas a norma, o direito é uma ciência social. Enquanto ciência social, ela é dinâmica, uma vez que a sociedade é viva, as leis mudam, mas o direito à saúde, ele não vai mudar. Entendi. É um direito que tem o cidadão, o direito à educação. Isso são normas basilares de uma sociedade que acabam se transformando em normas imutáveis. Muito bem, Aline? Entendido, professor. Obrigada. Bem, tá? Entendi. Mas ele pode ser mudado. Não é apenas a nossa Constituição, mas a maior parte, eu diria que o direito positivo seria o quê? Seria o ordenamento jurídico. Tá certo? E o ordenamento jurídico, né? Ele nasce na nossa Constituição. Na nossa Constituição. Tá certo? Mas não é somente a Constituição. As leis ordinárias também, elas são consideradas o direito positivo. E não somente as regras que estão estabelecidas lá na Constituição. É todo o ordenamento jurídico. Ok? Entenderam? Ok, pessoal? Então, isso é relevante a gente saber essa questão aí. Tá? Um Conselho de Estado está aí. Então, a gente vê o seguinte, é importante, né, a gente falar sobre essa situação que ocorreu ontem no nosso estado, né, no nosso estado do Rio de Janeiro, o estado federativo, onde o crime contra a vereadora, tá certo? Esse crime, a gente verifica, vocês que estão agora conhecendo o Estado, vocês perguntam, mas quem matou a vereadora? Eu diria, quem matou a vereadora foi o Estado. Mas, professor, o Estado matou, mas o Estado ele não tem que dar segurança à sociedade, está lá na nossa Constituição. Sim, sim. Nós estamos vivendo uma distorção do Estado democrático de direito. Agentes públicos que nós, enquanto contribuintes e sociedade, remunerando eles estão envolvidos com o crime
organizado. Não estou dizendo somente aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso é geral. Entretanto, me parece que no estado do Rio de Janeiro a coisa está pior um pouquinho. As instituições, pessoal, elas têm que ser reforçadas. A Polícia Civil é séria. A Polícia Civil é séria. A Polícia Militar é séria. Enquanto o quê? Enquanto instituição. Mas só que você tem dentro dessas instituições maus policiais, maus agentes públicos que estão o quê? Em conluio com o crime organizado para fazer esse tipo de maldade. Muito bem? Porque você fala assim, existe uma coisa assim, a gente nasce odiando o Estado. Sim, mas só que a partir do momento em que a gente estuda ciência política, você vê, poxa, peraí, eu não posso me odiar, porque se eu estou odiando o Estado, eu estou odiando a minha pessoa, eu estou odiando a sociedade. O fato da nossa sociedade estar enfrentando essa crise moral não pode deixar a gente desalentado desanimado e desalentado. Vocês olham, por exemplo, quem resolveu esse crime foi o Estado também. Só que a banda podre aparece mais. O que o governo atual fez? O governo que está aí, o governo federal. Ele verificou que a polícia do Rio de Janeiro estava o quê? Estava obstruindo as investigações. O que fez o ministro da Justiça, o ano passado, ele federalizou o crime. Então, foi feito o quê? Uma federalização. A Polícia Federal entrou aonde? Entrou na briga. Então, vocês olham o quê? O Estado está o quê? Que está, vamos dizer assim, eliminando a banda podre existente no próprio Estado. Muito bem? Então, isso não é motivo para a gente desanimar. Pelo contrário, o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito, ele foi e agiu no momento correto. Durou 6 anos? Sim, porque existiam muitos interesses dentro desse crime. Os mandantes e muita gente com dinheiro, com poder econômico. Muito bem? Mas o Estado, no momento certo, ele fez o quê? Ele colocou a mão dele e resolveu o quê? O conflito existente. Tá certo? Então, é só para a gente ilustrar que eu não poderia deixar de falar sobre esse fato social que abalou o mundo. E a gente espera que agora, né, a gente luta como cidadão, né, para que a coisa ela busque, né, um rumo razoável. Um rumo razoável. Tá certo? Mas quero deixar aqui registrado. Vamos respeitar sempre quem? As instituições. Respeitar sempre a segurança pública enquanto instituição. A Polícia Civil, a Polícia Militar. São instituições muito sérias. Porém,
alguns homens, alguns indivíduos que têm o quê? O desvio de conduta fazem esse tipo de coisa. Mas o Estado, no momento em que ele age de forma contundente, tá certo? Não deixando pedra sobre pedra. Foi exatamente o que a gente viu ontem. A gente fica chocado? Fica, mas nós temos que ter força suficiente e respeitar sempre as forças de segurança. Muito bem? Então, a sociedade, tá certo? Política é o Estado e a segurança está aí para dar segurança ao cidadão, ok? Isso tem que ficar bem claro para nós que estamos agora conhecendo, estamos agora sabendo exatamente o conceito de Estado. Alguém que quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Ninguém quer falar? Tá certo aqui. Então, vamos lá. Bem, agora a gente vai ver aqui a evolução histórica do Estado. Tá? Você tem aí, pessoal, a gente viu o conceito de Estado e agora a gente vai ver o tipo, né? Como que o Estado foi evoluindo. E nós temos aí o famoso Estado teocrático. Esse Estado, ele é o Estado de Deus. Teocrático quer dizer o governo de Deus. Então, a gente tem aqui, não se distingue o pensamento da religião, da moral, da filosofia ou das doutrinas econômicas. Então, o governante nas teocracias, eles são o quê? São uma inspiração divina. Ok? Nós temos uma teocracia no século XXI, que é um governo, se vocês podem me consertar aí, você tem no Irã, se eu não me engano. Irã, você tem uma teocracia, né? Onde o governante lá, ele se acha uma inspiração de Deus. Juan, quer falar, Juan? Diz. Diz, Juan. Professor, no caso, você tem na Coreia do Norte também. E ele Coreia do Norte também é tem, teocracia? seria como ele se acha um deus, no caso. Ah, ele Como se se ele acha fosse um deus. não. Aquele rapaz lá, eu sei que é um forte, né? Ele se Xi acha Jinping, Deus, mas lá não é Xi Jinping. teocracia, não. Lá não é teocracia. A teocracia, você pode olhar até no Google aí, tá? É no Irã, salvo engano, ok? Onde você tem lá o governante, né, que ele se acha uma inspiração divina. Cauã está botando na Coreia do Norte. Sim, mas eu acho que lá não é uma teocracia. Eu acho, né? Ok? Então, só para vocês saberem aqui. A teocracia é um governo de Deus, né? É uma ditadura, é verdade, sim. Uma ditadura. Eu concordo? É uma autocracia, né? É uma ditadura, uma autocracia. Ok? Então, tá aí. A gente tem aqui também as características aqui, no caso, né? A teocracia. Seria, então, a natureza unitária. Então, você tem aqui, não admite qualquer divisão anterior, nem territorial, nem funcional. Então, você tem o quê? O Estado único, né? O Estado único que não é dividido, né, em Estados federados,
como você tem aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil, você tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, a nossa federação ela é dividida em 26 estados e um Distrito Federal. Então, o Estado da teocracia ele é um Estado unitário que não é dividido em subestados, vamos colocar assim. Tá? Aí você tem o que ali? Uma forte religiosidade. Você tem a autoridade dos governantes e as normas de comportamento individual e coletivo afirmavam-se como o quê? Como expressão da vontade do poder divino. Né? Então, é que eu falei, o governante ele se acha, né, a expressão de Deus. Tá? Uma inspiração divina. Aqui, o Estado grego. A gente viu o Estado grego, a gente já viu isso aí. Eu vou passar rápido aqui, tá? Eram cidades, né? As cidades-estados, né? O Estado grego, pessoal, não era o Estado como o Estado moderno que o Maquiavel versou. Não, tá? Eram cidades, estados, porque antes de Maquiavel você não tinha essa figura do Estado moderno. O Estado moderno ele surgiu a partir do século XVI. Então, o Estado grego ele tem lá, né, a polis, né, a sociedade política de maior expressão, e você tinha o quê? A democracia formal, ou seja, a democracia direta. Muito bem? Que a gente viu que era exercida em assembleias, nas ágoras, em praça pública. Está aqui. O Estado romano, que a gente acabou de vendo ali, tá? O Estado romano, onde você tinha o quê? Né? A figura do soberano, a forma de você exercer a atividade política, né? Era de forma centralizada no imperador, ok? E eu pedi a vocês para ressaltarem que lá no direito romano, lá na Roma antiga, já se discutia o quê? O instituto da propriedade privada, ok? Da propriedade privada. Então, aqui, só para caracterizar o Estado romano, né? Ele é um Estado de base familiar, a sua organização, eram famílias, eram os impérios, tá? E tinha como religião, a religião oficial, o cristianismo. Muito bem? Está feito aí. Está aí. O Estado medieval, a gente viu também, né? Vimos lá na Idade Média, ok? Então, a gente tem aqui o Estado medieval, que era dividido o quê? Clero, a nobreza e os camponeses e os servos, tá? Então, característica, você tinha uma forte influência do cristianismo, tá? Era um Estado feudal, cuja economia era agrícola, que ele era distribuído em feudos, ok? E, efetivamente, a gente tem aqui elementos da formação do Estado. Mas antes, eu vou suspender aqui a gravação e depois a gente continua aqui. Vou pedir a vocês